Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, continuar os nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Mas antes, nós vamos ler o Evangelho, nós estamos no capítulo 10. Já avançamos bastante no Evangelho. Estamos no item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então, 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está em Mateus 7, capítulo 7, itens 1 e 2. Então, lembrando, desculpa, que Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha. No capítulo 5, Mateus fala para os discípulos e fala das bem-aventuranças, das virtudes que eles precisariam desenvolver e alcançar para se tornarem, verdadeiramente discípulos, as qualidades, os valores. Aí no capítulo 6, ele vai falar para os egoístas. Ele fala muito do dinheiro, da posse do ouro, né? E no capítulo 7, ele fala para os orgulhosos. Assim, lógico que ele fala outras coisas também, mas nós podemos enxergar nesses 3 capítulos esse foco assim de Jesus, né? As virtudes necessárias, o egoísmo e o orgulho. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, vamos ler aqui a explicação dos Espíritos, depois a gente vai voltar nisso. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite. Daisy? Boa noite, Daisy. Boa noite. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros,
porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, ou seja, né, quando você tem que reprimir o mal. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever. Porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, o homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios, de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, aqui tem muitas lições para nós, né? Primeiro, a questão do julgamento, o que significa esse julgar, porque há pessoas que, por conta desse princípio aí de não julgar, não aceitam nenhum tipo de crítica. Quando nós estamos, por exemplo, vamos dizer assim, defendendo um ideal, um valor, alguma coisa, então nós temos capacidade de análise, de avaliação, né? Existem padrões que são civilizatórios, né? E então é possível, sim, nós analisarmos aquilo e ver que não está se enquadrando. Oi, Daniel, fala. Até porque, por exemplo, a magistratura, né? A função dela é julgar, né? E aí só que ela faz isso com base na lei, né? Então, se não pudesse julgar, uma pessoa que está num cargo desse já estaria destinada como é que eu vou falar? Ao fogo eterno. Né? Então, é complicado, né? Porque é preciso que tenha, né? Então, o que um juiz deveria fazer? Ele analisa se porque, lógico, né? Existe a repressão do mal, né? O mal precisa ser reprimido. Então, às vezes,
algo que nós estamos vendo, às vezes a gente fala até para confrontar a pessoa, para ver se é aquilo mesmo, né? Mas aí a pessoa fala, ó, não julgue, não foi isso, tal, né? Não julgue, mas não é que está julgando, né? Tá fazendo uma análise. E aí vê se isso se enquadra, né? Com relação a... E essa questão da medida, que tem pessoas que elas sempre estão ali com o metro, né? Definir, os moralistas, vamos dizer assim, também cheios de regras para com os outros. E depois ela se impõe a si mesma essa estreiteza, não é? Porque, evidentemente, que se ela faz críticas acerbas, né? Por exemplo, dá um exemplo, né? Pessoa que é vegetariano, não come carne. Ele não come carne, mas ele não pode julgar quem come, né? Então, cada um tem seu motivo, não é? E aí, às vezes, a pessoa, ela quer aparentar supondo que comer ou não comer carne, traz ou não traz virtude, isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas, supondo isso, começa a querer impor isso aos outros, né? As suas ideias, os seus... E aí, ela, às vezes, no fundo, é uma pessoa que, quando a pessoa critica demais o outro porque faz ou não faz alguma coisa, é porque aquilo a incomoda justamente porque é o ponto fraco dela, né? Então, é isso. Com relação à mulher, né, surpreendida em adultério, nós temos que entender que a palavra adultério, ela está na lei divina, lá nos 10 mandamentos, né? E ela está também na lei de Moisés, na lei civil, né? Na nossa lei também. Adultério, ele significa várias coisas, né? Aqui no nosso direito também, né? Significa a ruptura dos deveres conjugais, mas significa várias outras coisas também, né? Você modificar algo, tirando dele a fé que ele tem, né? Então, o adultério é isso, adulterar um documento, né? Falsificar uma assinatura, isso tudo tem a ver com adultério. No texto sagrado, adultério significa, nos textos sagrados, interpretar a lei de Deus de forma errada. Entendeu? Para se beneficiar. Que era o que os fariseus faziam, né? Então, esse adultério é voltado para isso. E na lei de Moisés, envolve a mulher adúltera também, porque, como eu disse, né? Só que, o que acontece, né? Esse dever para os antigos, ele só existia para a mulher, né? A mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Agora, ela não teria como ela cometer um adultério sozinha, né? Então, veja, quando nós vamos estudar essa questão do quanto o arquétipo do feminino, né? O feminino foi reprimido, foi suprimido mesmo, né? De todos os direitos. Isso é algo que atrasou muito a evolução do nosso planeta. Mesmo, né? Então, aí a mulher que era surpreendida em adultério, a lei de Moisés mandava lapidá-la, não é? Aí vem Jesus e ele muda isso para que se dê carta de divórcio à mulher adúltera, né? Mas com isso ele está protegendo a mulher. Está saindo de uma lei que era muito mais dura, abrandando a lei. Mas ele diz, inclusive,
que no começo não era assim, né? Não havia essas relações adoecidas, não é? Então, porque era o amor que presidia as relações das pessoas, né? Mas já faz muito tempo que não é assim, né? Então nós temos que entender isso, né? O significado desse adultério aí, quando se trata de texto sagrado, é você interpretar a lei como, por exemplo, os judeus, aquela corrente, né, de pensamento majoritária significava a maioria dos doutores da lei entendiam que amar ao próximo como a si mesmo, que era a lei maior, mas que esse próximo era aquele que era da mesma crença, da mesma nação, da mesma família. Isso era uma forma de adulterar a lei. Isso era um adultério, estava cometendo adultério. Outra coisa que Jesus fala, né, os hipócritas, chamando eles até de aves de rapina, que dizem que cumprem a lei porque oferecem dinheiro no templo e não cuidam do seu pai e da sua mãe, né? Quando manda honrar vosso pai e a vossa mãe. Então, não está dizendo que se você der dinheiro no templo, você está isento de cuidar da mãe e do pai, mas aí Jesus fala, vocês são os hipócritas, porque falando da questão de lavar as mãos, né? Então Jesus vem, não que ele, por exemplo, que ele considerasse correto, porque ele diz para ela, vai, não peques mais, porque não deixa de ser um erro de alvo, né? Pecado significa isso, mas porque isso a colocaria numa situação novamente de risco da própria vida, não é? E ninguém sabe quais eram as razões dessa mulher, né? Ninguém sabe. Então, tanto que hoje, né, no nosso Código Penal existia ainda, né? Ainda está lá, né? Crime de adultério era um crime. Mas, então, essa questão, né, por isso eles perguntaram para Jesus, né? A lei de Moisés ordena que se lapidem as adúlteras. Só que eles elevavam essa lei de Moisés, que era uma lei civil, a uma categoria de lei de Deus, né? E aí Jesus, ele fala, né, que quem estivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. E ele, então, está se referindo às questões da sexualidade, da afetividade, que é justamente essas sensações sobre as quais nós temos maior dificuldade de controle, porque são as forças sexuais da alma, elas respondem ao afeto, né? É ao afeto que elas respondem. E tem aquelas almas que são ainda precárias e primárias e que respondem aos instintos, né? Então, não há ninguém que possa dizer que não cometeu nenhum erro de alvo nessa área, na área da sexualidade, né? E tanto que Emmanuel também, né, no livro Vida e Sexo, ele diz que nós temos que nos abster de emitir qualquer julgamento sobre a vida afetiva dos outros, porque isso é um campo que nós não podemos entrar, né? Ele é absolutamente íntimo, pessoal, e, enfim, né? O que existe, na verdade, é muita hipocrisia, né? Muitas regras que contrariam a natureza, e aí acontecem as coisas também, né? Vejamos, por exemplo,
a questão, né, dos padres e das freiras que não podem se casar. Porque uma coisa é a pessoa se tornar voluntariamente celibatária, né, mas não por egoísmo, mas ficou celibatária, né, ali tá, não conseguiu casar, ou enfim. Outra coisa é você contrariar a natureza humana, né, que você colocar algo que é uma, vamos dizer assim, uma forma de você ciclar energias telúricas e você reprimir isso, né. Então, existe o Jung, ele fala que existem 2 forças que, quando são reprimidas, elas levam a pessoa à loucura. Não necessariamente a loucura o tempo todo, mas pelo menos há momentos de loucura. Uma delas é a repressão da sexualidade. Reprimir a sexualidade leva a pessoa à loucura. E a outra, muito pior, diz ele, do que reprimir a sexualidade, é reprimir a nossa relação com o divino. Essa nos leva realmente à loucura, a depressões gravíssimas, que é quando a pessoa faz opção pelo materialismo e se afasta de Deus. Então, ele diz que o homem precisa dessa relação com o divino e com a afetividade, né? E é interessante que aí Jesus começa a escrever na areia, né? Ninguém diz o que foi que ele escreveu, mas quem estava ali ficou lendo o que ele estava escrevendo, né? E aí, o que aconteceu? Os mais velhos foram saindo primeiro. Por que será? Né? Porque com certeza eram os que mais pecavam, né? Então ele disse: ó, eu também não te condenarei, vai-te de futuro, não tornes a pecar, né? Então aí Jesus está falando, né, de um daqueles pilares ali da caridade, que é a indulgência para com as imperfeições alheias, né? Indulgência, uma palavra que ela significa in, né, dentro, dulcere, doce, ser doce por dentro. Então, indulgência para com as imperfeições alheias, né? É ser doce, né? Quando normalmente nós somos amargos, nós apontamos o erro e somos acres, né? Fazemos aquele rosto de condenação. Mas, através dessa sentença, então Jesus faz da indulgência um dever para todos nós, porque todos nós, em algum momento, vamos precisar que alguém seja doce conosco. Veja, quantas vezes a gente comete algum erro, não é tão bom quando a pessoa nos entende, fala, não, tá tranquilo, tá tudo bem, né? De verdade, né? Não é tão bom isso? Então, a indulgência de Deus, né? Quantas coisas que nós erramos e até hoje nem pagamos ainda, porque Deus está sendo tão indulgente, está nos dando tempo de trabalhar, né, para ver se a gente transforma as nossas punições em trabalho, né? E aí, quem sabe a gente se livra de algumas sentenças. Então é isso, meus queridos. Pedir para a Rosa fazer a nossa oração, a menos que alguém queira fazer algum comentário. Tá sem o microfone, Rosa. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Já iniciamos sintonizando com a página do Evangelho,
não julgueis. E são hábitos que a gente, às vezes, cultiva quase que inconsciente, mas que nós deveríamos nos colocar no lugar do outro, naquela situação que estamos julgando. Então, Senhor, nos auxilie na nossa caminhada, nos ajude a enxergar as nossas dificuldades e as nossas imperfeições, em busca de uma condição melhor, em busca, Senhor, muito longe ainda daquele homem perfeito, mas nos ajude a parar aos poucos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Nós estamos num momento muito importante que a humanidade atravessa. Esse momento é de muita reflexão, porque os tempos são chegados. Nós estamos vivendo e assistindo e vivenciando muitos acontecimentos que nunca imaginávamos. Então, Senhor, nos auxilie para que nós possamos passar por essas situações, por esse vendaval que está envolvendo o planeta, com sobriedade, com caridade, usando o cristianismo que nós queremos conversar, que nós queremos vivenciar. Nos auxilia, Jesus, nas nossas tentativas de acerto. Sinalize para nós o momento em que a gente sai da rota, desvia do caminho. Rogando Jesus pelo nosso estudo dessa noite, que nós possamos absorver os ensinamentos, que nós possamos trazer para dentro de nós tudo que tem sido dito nessas noites tão frutíferas que estamos vivenciando, junto com nossos companheiros. Se é conosco nessa noite, Senhor, nos auxilie, Pai, que assim seja. Que assim Que seja. assim seja, graças a Deus. Passar a palavra aí para o Daniel, Livro dos Espíritos, né, Daniel? Assim, dar continuidade, né? Vou compartilhar aqui a tela. Acredito que deva estar aparecendo aí para todo mundo, né? Só que eu saí da página aqui. Deixa eu achar de novo. É aqui que estávamos. Bom, vamos continuar então, né? Mas antes, até fazer um comentário aí sobre o que foi falado no Evangelho, quando a gente sobre a grandeza de Jesus, né? Porque a gente tem que parar, a gente vê as parábolas, né? As coisas que ele falava, os ensinamentos, mas é difícil para a gente imaginar como seria isso na hora, né? Porque muitas coisas que Jesus falava, a gente hoje também fala, mas não tem o mesmo efeito, né? Não chega nem perto do efeito que ele provocava, né? Por exemplo, quando as pessoas estão lá julgando a mulher adúltera, né? Estão querendo que ela pague, vão querer apedrejar ela, alguma coisa assim. E Jesus aparece lá e fala, né? Para tirar a primeira pedra, aquele que não tem que estar isento de pecados, né?
E aí ninguém atira a pedra, e aí ele começa até a escrever, né, na areia, que acredita-se ser, né, os pecados das pessoas ali em volta, né? E aí as pessoas iam olhando e iam saindo de fininho, né? A começar pelos mais velhos, né? Que é os que têm mais pecados porque vivem mais, né? Viveram mais, né? Só que tipo, se você parar para imaginar, Jesus apenas expôs a hipocrisia, né? Porque era algo que todo mundo fazia, mas quando alguém era pego, aí as pessoas iam lá querer apedrejar aquela pessoa. Mas teoricamente era para todo mundo ali estar sendo apedrejado, né? Então o que Jesus fez ali é mostrar a hipocrisia. Só que se hoje, por exemplo, você fizer isso, se você for num congresso nacional e falar assim, e começar a escrever no chão assim, desvio de verba pública, todos os crimes que os políticos cometem, eles não vão sair dali. Eles vão ficar te olhando, vão ficar rindo, não tem efeito nenhum. Quando você surpreende alguém cometendo algum crime, alguma coisa, você tenta explicar isso, aquilo ali não vai sensibilizar a pessoa, ela não tem efeito nenhum sobre ela, né? Se você expor a hipocrisia de alguém, isso não gera nada hoje em dia, né? E provavelmente também na época não gerava. Mas quando Jesus foi fazer isso, com certeza ele usou do magnetismo dele. Porque para todo mundo sair de fininho, ao ter, né, toda aquela hipocrisia descortinada ali, né, exposta para todo mundo, na minha visão, Jesus não simplesmente expôs a hipocrisia das pessoas. Ele fez isso, ao mesmo tempo, ele usou do magnetismo dele para fazer com que as pessoas entrassem num profundo estado de reflexão e elas se sentissem tão humilhadas, tão, né, por estarem julgando alguém, sendo que elas também cometiam as mesmas coisas, que elas não suportaram ficar ali, né, e saíram, né. Mas isso é só para a gente entender que a gente quando está falando de Jesus, né, para a gente tentar imaginar uma situação dessa, mas lembrando do magnetismo dele. Porque se fosse qualquer outro, se fosse um discípulo, por exemplo, ninguém sairia dali. E eu provavelmente ia apedrejar o apóstolo junto com a mulher. Não ia. Acho que a Deise levantou a mão aí, se ela quiser falar. Oi, Daniel, prazer. Boa Prazer. noite, gente. Adorei o que você falou, Daniel, porque realmente esse magnetismo fez com que as pessoas vissem a sua consciência, que é o nosso maior juiz, não é? Uhum. Então, por isso que realmente as pessoas foram saindo sozinhas e só fizeram isso por conta realmente do magnetismo de Jesus. Porque se a Exato. gente for falar para alguém, a Exato. consciência não bate mesmo, De porque jeito não nenhum. né? A gente não tem esse poder de Não. realmente sensibilizar, né, como Jesus. Exato. Exatamente. A gente ia levar a pedrada junto aqui. Com Então, certeza. E seríamos ruins, porque vão falar o seguinte: quem é você para me julgar? Ou quem é você para me mostrar algo, né? exato. Uhum. Exatamente. Então, voltando ao texto que a gente estava, né, considerações sobre a pluralidade das existências, vou voltar, eu acredito que eu parei aqui nesse... Tá, então, tá fazendo uma reflexão aqui, né, sobre os motivos para se acreditar, né, e não temer a questão da pluralidade das existências, porque várias crenças vão ter uma visão diferente sobre isso, né. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se, ou privar-se, né, das coisas? Esse constranger-se aí tem várias conotações, né?
Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Realmente a gente percebe que se fosse assim, o universo caminharia para o caos, né? E a gente observa que, na verdade, ele sempre caminha para um estado de maior organização, né? Porque, de fato, se a natureza tivesse sido feita de forma que, independente do que você faça, o resultado não vai te gerar benefícios, os indivíduos já teriam percebido isso e as relações sociais seriam impossíveis de acontecer, né? E mesmo que as pessoas dizem não crer em nada, serem materialistas, no fundo elas sentem que não é bem assim, né? Então, até porque eu vou até mais a fundo. Qualquer um que passasse pela menor dificuldade, ela tenderia até a tirar a própria vida. E isso acontece, mas é muito mais difícil. Não é algo simples, né? As pessoas que recorrem ao suicídio não é algo frequente, né? Tem muitos casos, mas a gente vê que são situações muito atípicas, não muito extremas. E seria muito mais frequente. Porque a pessoa imaginar, cara, eu faço isso aqui, acabo com a minha vida, eu não vou ser nada, não vou sentir nada, vou ser nada. Então vai sumir dor, vai sumir tudo. Mas no fundo, as pessoas não cometem porque eu digo, a maioria das pessoas, né, no fundo elas sabem que não é bem assim, né? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme houver desfeito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas, porventura, teríeis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Querei mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitarias em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa que podes gozar. Para isso só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, é cheio de significado, né? E aquele é engraçado que ele fala, né? Que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade, né? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. É muito menos ainda. Porque quando você compara, mesmo que você considere 30 encarnações em que você viveu 100 anos, o que é difícil, daria 3.000 anos. Isso é muito pouco comparado à eternidade, que é o destino dos espíritos.
né? Então, 1 milhão de anos comparado à eternidade, você não consegue nem enxergar. Por exemplo, se eu tivesse uma régua que tivesse um tamanho, por exemplo, de 1 milhão de anos e colocasse do lado uma régua com o tamanho da eternidade, a régua de 1 milhão de anos, ela sumiria, você não viria ela. Ela seria totalmente zero, né? Então, é aquela coisa, né? Vale o esforço? Com certeza. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom, como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas. Então, como eu falei, né? Se você tem essa diferença de escala tão brutal e o destino dos espíritos é viver a eternidade, viver uma eternidade, qualquer coisa que seja feito na existência dele, na existência corpórea, que comparada à eternidade é algo ínfimo, ela não poderia ter o poder de resultar, né, um resultado para a eternidade, para longo prazo, para o espírito, né? É uma pequena decisão errada numa encarnação faria com que agora ele passasse o resto da eternidade passando por penalidades, né, no fogo eterno, ou o que quer que seja. Isso é um contrassenso, né? E se a gente imagina que Deus é pura inteligência, é puro amor e pura justiça, seria um erro muito grotesco para Deus, né? Modelar a natureza dessa forma, né? Então, certamente é óbvio que seria razoável pensar que o homem, o indivíduo, ele teria meios de reparar os seus erros e evitar uma penalidade eterna, né? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar e se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas de seu operário, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação. Executaste mal o seu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos qual dos industriais foi mais humano, dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Muito interessante, né? Porque se o próprio ser humano é capaz de fazer isso, de perdoar, né? Imagina Deus, né? Então, como eu disse, né? A gente tem uma cultura ocidental, né? Ela foi muito tocada pelo catolicismo, né? Então, a imagem de Deus as pessoas imaginam Deus como sendo, né, um indivíduo velho lá, com barba, sentado no trono, alguma coisa assim, né? Mas Deus é alguma coisa absoluta, é um tipo de inteligência. É difícil definir Deus, né? A natureza de Deus, né? Mas é o princípio de todas as coisas. Então ele não tem nada que seja mais inteligente do que Deus, não tem nada que seja mais poderoso do que Deus, né? E por ser algo tão inteligente assim, é ele que deu inteligência para o resto do universo. Todas as leis, todas as naturezas são a coisa mais perfeita que pode existir, porque é obra dele, né? E seria um contrassenso
permitir que um erro de um indivíduo pudesse ter uma repercussão eterna para a eternidade, né, na vida desse indivíduo, né? Seria um erro muito grotesco. Então, uma vez que você aceita a existência de Deus, né, porque a pessoa que se considera materialista, ela simplesmente não vai acreditar em nada, mas uma pessoa que se diz crente em Deus, se ela raciocinar, se ela ficar pensando bem, ela vai chegar à conclusão de que a reencarnação é necessária por questões de justiça, né? Que é impossível que uma pessoa viva uma vez e essa única vida seja suficiente para resultar, né? Para definir o que vai acontecer para a eternidade, né? Muita gente ainda acredita nisso por outras religiões e tal, mas são pessoas que não fazem reflexões profundas. Porque se o indivíduo que parar para raciocinar vai perceber que não é possível, que não dá para admitir isso, né? Porque seria um erro de Deus, né? Seria... Esses dias eu estava vendo na TV, num podcast, foi só um trecho, na verdade, de um filósofo que eu imaginava ser materialista, e eu tinha certeza que ele era materialista, porque ele fala de um jeito meio assim, orgulhosão, meio vaidosão, né? E é muito difícil hoje em dia você achar pessoas da área intelectual, que estão na mídia aí, que professem de fato que tem uma religião, que acreditam em Deus, né? Eu tinha certeza que ele não acreditava em Deus. Mas do trecho que eu vi do podcast, lá ele estava explicando que faz mais sentido acreditar em Deus. E eu já vi Divaldo usar o mesmo raciocínio que ele usou, né? E ele disse que a pessoa que crê em Deus e vive razoavelmente bem, tentando seguir preceitos elevados de moralidade, ela vai viver uma vida razoável, e se ela morrer e Deus não existir, tudo bem, ela viveu uma vida com moralidade, teve bons relacionamentos, né? Então, para ela não vai ter problema, né? Agora, a pessoa que acha que Deus não existe e ela vive uma vida desregrada e, enfim, repele a ideia divina e ela morre, e aí ela descobre que existe Deus, aí ela estaria fadada a passar pelas penalidades eternas, né? Então, esse filósofo diz que é melhor, então, a ideia de Deus, ela é economicamente mais viável, é as palavras dele, né? Porque se você errar, mas viveu a sua vida inteira bem, você vai ter lucro no final aí, né? Mas um erro de cálculo aí, caso você ache que Deus não existe, viveu uma vida bem desregrada, chega lá e Deus existe, tá? Você me negou, então agora a penalidade eterna. Mas a gente sabe que não existiria penalidade eterna, mas que haveria repercussões ruins para o espírito, sim. Então é muito melhor o indivíduo crer em Deus, né? Estatisticamente falando, assim, é melhor que ele creia em Deus e viva uma vida regrada, né? Aqui. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos, ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encararemos de outro ponto de vista o assunto,
unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária. Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem? Donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos da dignidade ou da baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton, que são dois matemáticos, filósofos do século XVII aqui. Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Seria até uma injustiça, né? Porque se a alma nascesse ali junto com o corpo, e a gente vê tanta diferença de aptidões, né? Até pelas perguntas que foi feita aqui, porque algumas crianças nascem com muitas aptidões, muitas virtudes, enquanto outros nascem com grandes atrasos morais, grandes dificuldades de enfim, né? Então, só aí também já seria uma grande fragilidade nas leis da natureza, né? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Então seria incoerente, seria totalmente incoerente, né? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contêm. E também da qualidade, né, das existências, não só o número, né? Conforme já estejam mais ou menos afastadas do ponto de partida. Dá-se aí
exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reúne, em certo dia, 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reuniste e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, lhe dá a explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se a teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? Então, Kardec faz um encadeamento lógico, né? Da mesma forma que esse filósofo que eu falei no podcast falou assim, é economicamente mais viável acreditar em Deus, a gente, por toda essa explicação aqui, é economicamente mais viável acreditar nessa teoria, né, da pluralidade das existências, porque ela explica com perfeição tudo que as pessoas teriam dificuldade de entender, né? Diferença das aptidões, diferenças econômicas, socioeconômicas, por que umas pessoas nascem com deformidade no corpo, enfim, né? A teoria da pluralidade das existências consegue, com folga, aí, explicar praticamente todas essas mazelas, né? E eu vou parar por aqui, até porque o texto é muito denso, né? Então, e já está no horário também, né? Sim, falta um minutinho. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Essa análise aí, né? Dentro da matemática, por exemplo, numa equação, tem equações, não sei se seria bem equações, que você tem que usar o número imaginário, né? Para poder resolver, não é isso? O I0 lá. Uhum. É um número imaginário. Ele não existe, ele é imaginário. Mas se você usa ele, você resolve a equação e você constrói ponte, você, né, faz Sim. edifício, não é isso? Sim. Uhum. Você resolve o problema. Então, a reencarnação e Deus são isso, né? Na equação da vida, quando você coloca Deus, você resolve. Funciona. Não só Deus, né? Mas aí, no caso, a pluralidade das existências, né? A Dessa forma aí. reencarnação também, né? Seria esse zero aí, né? Uhum. Que iria explicar tudo isso. Então, é isso. Quem faria a nossa oração? Alguém se habilita? Finalizar para nós? Agradecendo aí o Daniel, nosso amado. Então, eu vou fazer a oração. Jesus, Senhor, amigo das nossas almas, obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concedes
de nos reunirmos ainda, Senhor, num ambiente de tanta paz, tanta harmonia, num ambiente sagrado, Senhor. Agradecemos pelas energias que são carreadas para cada um de nós, diretamente da espiritualidade maior, nos dando paz e serenidade. Quantas almas nesse momento, Senhor, estão dilaceradas, sem esperança e sem fé. E nós, por dever, devemos rogar por elas, considerando que vivemos não por merecimento, mas por acréscimo da vossa misericórdia, numa verdadeira ilha de paz. Então nós rogamos, Senhor, pelos sofredores, nós rogamos, Senhor, pelos doentes, por aqueles que estão desprovidos da liberdade, por aqueles que são vítimas das guerras, as crianças, órfãs. Quanta dor, Senhor. Que possamos, neste momento, termos consciência de que nada há que justifique de nossa parte a menor reclamação. Nem mesmo podemos pedir por nós mesmos. Senhor Jesus, que a nossa noite siga nesse mesmo ambiente em que iremos encontrar amigos, espíritos que nos ensinam, nos protegem e nos orientam. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a